Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Parte geral. Livro 1. Das Normas Processuais Civis. Título único. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1. Das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Parágrafo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja devidamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. Inciso 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3. Inciso 3. A decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Redação da Lei nº 13.256, de 4/2 de 2016. Parágrafo 1. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.
Parágrafo 2. Estão excluídos da regra do caput. Inciso 1. As sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou em procedência liminar do pedido. Inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Inciso 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Inciso 5. O julgamento de embargos de declaração. Inciso 6. O julgamento de agravo de instrumento, de agravo interno. Inciso 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8. Os criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Inciso 9. A causa que urgência no julgamento assim reconhecida por decisão fundamentada. Inciso 3. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Inciso 4. Após a inclusão do processo na lista de que se trata, o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3, o processo que: inciso 1. Anulado, salvo quando houver necessidade de diligência ou de complementação. Inciso 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Inciso 1. Da existência
da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: inciso 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Inciso 1. De alimentos, quando: alínea A. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Alínea B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafos 1 a 4. Capítulo 2. Da cooperação internacional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:
Inciso 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Inciso 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação ou na do Estado requerente. Inciso 4. A exigência de autoridade central para recepção e transmissão nos pedidos de cooperação. Inciso 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Parágrafo 2. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultíveis com as normas fundamentais. Parágrafo 4. O Ministério da Cooperação Jurídica Internacional terá por objeção e cumprimento de decisão. Inciso internacional. Inciso 6. Da lei brasileira. Seção direto. Direto quando a medida não a solicitação de órgão estrangeiro interessado à autoridade ao Estado requerente, artigo 30. Além de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos. Inciso 1. E prestação de informações sobre o ordenamento jurídico, sobre processos administrativos ou jurisdicionais, fins ou em curso. Inciso 2. Colheita de provas, salvo se a medida for dada em processo, em curso exclusiva de autoridade judiciária. 3. Qualquer outra medida judicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. Auta diretamente com suas congêneres e, se necessário, os órgãos estrangeiros, pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado, citadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio em prática de atos que, segundo a lei, não necessitem de ação jurisdicional, a autoridade central adotará providências necessárias para seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for a autoridade central. Artigo 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3. Carta rogatória. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2.
Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e dos documentos anexos o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem jurídica. Artigo 40. De decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com 60. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessário, o princípio da reciprocidade de tratamento. Título 3. Da competência interna. Capítulo 1. Da competência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda no que couber, pelas instituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2. Nas hipóteses do parágrafo 1, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente cuja presença ensejou a remessa for excluída do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real
sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1. O foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro, inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Alínea A. De domicílio do guardião de filho incapaz. Alínea B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Alínea C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir
no antigo domicílio do casal. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3. Do lugar. A linha A, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. A linha B, onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou ação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A linha E, de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F, da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de separação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação de dano. A linha B, em que o réu for administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5. De domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2. Da modificação da competência. Artigo 54. Da competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1. Processos de ações conexas reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houvesse. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no inciso 1. A execução judicial e a ação de conhecimento ao mesmo ato jurídico. As execuções título executivo. Parágrafo 3. Serão reunidos a julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo em conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações necessariamente reunidas. 58. Ações propostas em separado-se-á no juízo prevento, decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna evento o juiz. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1. A eleição de foro só produz efeito
quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz, de ofício, pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3. Da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando, inciso 1, dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca de reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Capítulo 2. Da Cooperação Nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido. Prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1, auxílio direto. Inciso 2, reunião ou apensamento de processos. Inciso 3, prestação de informações. Inciso 4, atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para, inciso 1, a prática de citação, intimação ou notificação de ato. Inciso 2, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Inciso 3, a efetivação de tutela provisória.
Inciso 4. A efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Inciso 6. A centralização de processos repetitivos. Inciso 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3. Dos sujeitos do processo. Título 1. Das partes e dos procuradores. Capítulo 1. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao: inciso 1. Incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1. Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de fato praticado por eles. Inciso 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Inciso 1. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3. O município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5. A massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6. A herança jacente ou vacante, por seu curador. Inciso 7. O espólio pelo inventariante. Inciso 8. A pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo
essa designação por seus diretores. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. Inciso 1. O processo será extinto se a providência couber ao autor. Inciso 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. Inciso 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Inciso 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Inciso 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se ocorrido. Capítulo 2. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Seção 1. Dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber, falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação, sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
Parágrafo 2. A violação do disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2 será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2 poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1 e 536, parágrafo 1. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2 poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2 a 5, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7. Reconhecida a violação do disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2. Parágrafo 8. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2 da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: inciso 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2. Alterar a verdade dos fatos. Inciso 3. Usar o processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos.